Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Continuando a leitura e meditação do volume 8. Livro do Céu, da Serva de Deus, Luísa Picarreta. Trecho 35, 3 de maio de 1908. Efeitos da circulação do divino querer na alma. Continuando meu habitual estado, assim que senti junto de mim Nosso Senhor, disse-me: minha filha, na alma que faz minha vontade circula meu querer em todo seu ser, como lhe circula o sangue, assim que ela, em contínuo contato comigo, com minha potência, sabedoria, caridade, beleza, assim toma parte em todo o meu. Por isso, não vivendo mais de seu querer vive no meu, e assim como o meu circula no seu, assim o seu circula em todo o meu ser, e sinto continuamente seu contato, e sentindo-me continuamente tocado por ele. Você não pode compreender quanto sinto amá-la, quanto eu quero favorecê-la e consentir em tudo o que me pede, porque é a própria vontade e o próprio querer dele. E se eu negar, eu negaria a mim mesmo, que se ele nega a si mesmo. Então ela, se pede alguma coisa, pede aquilo que é a vontade dele. Porque no final das contas, vivendo do meu querer, não pede outra coisa senão o que eu, senão o que quero eu. Isto quer e só isto a faz feliz. Só a vontade dele faz a criatura feliz verdadeiramente. E a criatura, entendendo isso, ela não dá mais um sopro de vida à sua vontade, que se deu a Nossa Senhora. O que foi a vida de Nossa Senhora, senão isto aqui, né? Tanto para ela como para os demais. Não pede outra coisa senão o que quero eu. Isto quer e só isto a faz feliz, tanto para ela como para os demais. Porque sua vida está mais no céu que na terra. Este é o fruto que produz minha vontade, beatificando-a antecipadamente. O que ela assim, tornando então o que ela mais quer é que, igualmente, essas verdades sejam conhecidas, amadas e vividas. Porque é o maior querer de Deus. Que a criatura retorne à ordem, que retorne ao seu posto para o qual foi criado. Que deixe a sua vontade aos cuidados dele. Ele a sabe conduzir. Ele tem o poder e a autoridade para a conduzir, que não é em nenhum outro lugar senão fundido à vontade dele. Vez que ele nos fez a sua imagem e semelhança e nos dotou de memória, inteligência e vontade, atributos estes que são os dele, que nos faz imagem e semelhança dele, ou seja, livres. Só o seremos livres verdadeiramente, como tal é a palavra liberdade, estando unidos, fundidos a ele, à vontade dele, a viver com o querer dele. Não mais é escravidão.
é precipitar-se no abismo das mais profundas trevas, nesta vida e posteriormente, né, no quinto dos infernos, porque escolheu, né, fazer a sua própria vontade. E só Deus sabe, só Deus tem o absoluto conhecimento do bem e do mal. A criatura não tem. Ela define o bem e o mal segundo as suas expectativas. Por isso se diz a vontade humana é a chave do inferno, a causadora de todos os males. 336, 12 de maio de 1908. Os ricos, com seu mau exemplo, envenenaram os pobres. Continuando meu estado habitual, estava a pedir a Nosso Senhor que se dignasse por paz nos ânimos que estão todos em discórdia. Os pobres querem agredir os ricos. Há uma agitação, uma avidez de sangue humano que parece que eles mesmos não sabem conter-se mais. Parece a realidade que estamos vivendo no presente momento, né? Se o Senhor não puser sua mão, Senhor, se o Senhor não puser sua mão, já estamos a ponto de receber os castigos que tantas vezes manifestou. É o trecho que meditamos hoje, né? Que Jesus não abandona a Luísa, porque se ele assim o fizesse por completo, a humanidade seria, né, regada com todos os flagelos, castigos e tudo quanto mais, né, seria destruída. Depois, assim que veio, me disse: minha filha, justa justiça minha, justa justiça minha. Os ricos foram os primeiros a dar mau exemplo aos pobres. Os primeiros que se afastaram da religião, de cumprir seus deveres, até ter vergonha de entrar na igreja, de escutar a missa, de cumprir os preceitos. Ter vergonha de entrar na igreja, de escutar a missa e de cumprir os preceitos. O errado tornou-se certo e o certo tornou-se errado, né? Vergonhoso. Os pobres se alimentaram de sua baba venenosa e, tendo se nutrido muito bem do veneno de seu mau exemplo, com esse mesmo veneno dado pelos ricos, não podendo contê-lo mais, buscam agredi-los e até matá-los. Que é o ditado popular, né? É o pobre metido a rico, né? O pobre que quer ser rico. É que segue os princípios do rico. Eita, nós. Não há ordem sem sujeição. Os ricos se substituíram. Os ricos se subtraíram de Deus. Os povos se rebelam contra Deus, contra os ricos e contra todos. A balança da minha justiça está cheia e não posso contê-la mais. Tirando Deus do centro, a criatura entra na desordem. E já que não há ordem sem sujeição. E sem caridade recíproca, sem humildade, simplicidade. Se a arrogância toma conta,
Tudo vira um caos. 37. 15 de maio de 1908. Vi guerras e revoluções. Estando no meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma no meio de revoluções. Parece que se obstinam sempre mais em querer derramar sangue. Parece que se obstinam sempre mais em querer derramar sangue. A gente vê hoje a sede e o desejo de fazer justiça com as próprias mãos que as criaturas têm, até mesmo gente da igreja. Fulano merece morrer, fulano tem que morrer, fulano tem, Obstinam sempre mais em querer derramar sangue. Eu rogava ao Senhor e ele me disse: minha filha, são duas tempestades que os homens estão preparando. Uma contra o governo e a outra contra a igreja. Realidade nos dias de hoje. Naquele momento me parecia ver os chefes fugindo. O rei que corria perigo de ficar prisioneiro e se punha em fuga. Não sei dizer bem, mas me parecia que caía nas mãos dos inimigos. Todos os ricos estavam em graves perigos. E quem caía vítima, mas a que mais me dava pena era ver que, entre os chefes das revoluções, mesmo contra a igreja, não faltavam os sacerdotes. Quando depois as coisas chegavam aos últimos excessos, parecia que intervia uma potência estrangeira. Não sigo mais adiante porque são coisas ditas outras vezes. Texto 38. 22 de junho de 1908. A divina vontade triunfa sobre tudo. Esta manhã me sentia muito oprimida pela privação do meu adorável Jesus e dizia entre mim: não posso mais. Como posso viver sem minha vida? Que paciência é necessária sem ti? Qual será a virtude que poderá induzi-lo a vir? Enquanto estava nisso, veio e me disse: minha filha, a virtude que triunfa sobre tudo, que conquista tudo, que aplana tudo, que adoça tudo, é a vontade de Deus. Porque esta contém tal poder que não há nada que ele possa resistir. Enquanto dizia isto, aparecia diante de mim um caminho todo cheio de pedras, de espinhos e de montes escarpados. Tudo isso posto na vontade de Deus. Com seu poder as pedras ficavam pulverizadas, os espinhos mudados em flores e os montes aplanados. Assim que a vontade de Deus, todas as coisas têm um só aspecto. Todas tomam a mesma cor. Seja sempre bendito sua santíssima vontade. O que eu acabei de refletir ali, O que Deus tem em poder, a criatura tem em vontade. Se unimos nossa vontade à vontade de Deus, eu poderei dizer, fazer e viver com propriedade aquilo que São Paulo disse, Tudo posso naquele que me fortalece. E esse tudo é tudo. Tudo que assim queira a sua santíssima vontade. E com isso, digamos, junto a Luísa, seja sempre bendita a sua santíssima vontade. Os obstáculos, as resistências são do querer humano. Os empecilhos, as pedras, os montes escarpados, os espinhos, são obstáculos à vontade humana, não à vontade de Deus. Porque que minha filha que triunfa sobre tudo, que conquista tudo, que aplana tudo, que adoça tudo, é a vontade de Deus, porque esta contém tal poder que não há nada que ele possa resistir. Não há nada que ele possa resistir.
É somente a vontade humana, né? Como ele disse no trecho de hoje mesmo, que as criaturas formam a ele essa veste de espinho. Formam a humanidade de Jesus uma veste de espinho. Mas ao entrar no coração de Jesus, a Luísa se depara lá, né, no seu íntimo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, intocável. É tudo para na humanidade de Jesus. E tudo reflete na humanidade, que por conseguinte, né, são situações promovidas pela criatura, né? A obstinação no pecado. Que assim tornando ela, né, tão cheia de sofrimentos, de castigos que lhes é necessário. Seja sempre bendita a vontade de Deus, a santíssima vontade de Deus, cuja qual tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Trecho 39, 31 de junho de 1908. O verdadeiro espírito de caridade nos ricos e nos sacerdotes. Continuando meu habitual estado cheio de amarguras e de privações, depois de ter esperado muito, parecia-me ver os povos em atitude de rebelar-se e agudizar a luta contra os ricos. Neste momento, o lamento do docíssimo Jesus se fazia ouvir em meu ouvido, todo amargurado, que dizia: sou eu quem dá a liberdade aos pobres. Estou cansado dos ricos. Muito fizeram. Quanto dinheiro gastou em bailes, em teatros, em viagens inúteis, em vaidades e também em pecados. E os pobres não puderam ter suficiente pão para saciar sua fome. Oprimidos e cansados, amargurados, se lhes tivessem dado só o que gostaram, se lhes tivessem dado só o que gastaram em coisas não necessárias, meus pobres teriam sido felizes. É bem verdade. Fala de toda essa situação, mas o dinheiro que é gasto com coisas inúteis, meus pobres teriam sido felizes. Mas os ricos o tiveram como uma família que não pertencia a eles. Aliás, desprezaram-nos, tendo para eles as comodidades, as diversões, como coisas pertencentes à sua condição, e deixando os pobres na miséria como coisa da sua condição. E enquanto dizia isto, parecia que retirava a graça aos pobres. A estes enfureciam contra os ricos, de maneira que aconteciam coisas graves. Então eu, ao ver isso, disse: amada vida minha, e todo o meu bem, é certo que há ricos maus, mas também há bons. Há as tantas senhoras devotas que dão esmolas às igrejas, os teus sacerdotes que fazem tanto bem a todos. Ah, minha filha, cale-se e não me toque uma ferida, para mim tão dolorosa. Será não me toque uma ferida para mim tão dolorosa. Poderia dizer que não as reconheço. A estas tais devotas dão as esmolas onde querem elas,
para conseguir seus propósitos, para ter as pessoas à sua disposição, para quem lhes simpatiza gastam até milhões de liras, mas onde é necessário não se dignam dar nenhuma moeda. Meu Deus, poderia dizer que fazem-no por mim? Pois é, poderia dizer que fazem-no a mim. Poderia reconhecer este seu agir? E você mesmo, por suas atitudes, poderá reconhecer se o fazem por mim, se se encontram dispostas a resolver qualquer necessidade, mas se não mudam e dão o muito onde não é tão necessário e negam o pouco onde é necessário. Pode-se dizer que não há espírito de verdadeira caridade, nem de redobrar, mas interesses pessoais, de se mostrar virtuoso, virtuosa. Então meus pobres são esquecidos mesmo por estas senhoras devotas. E os sacerdotes? Ah, minha filha, pior ainda, fazem bem a todos? Tu te enganas, fazem o bem aos ricos. Jesus quem está dizendo. Fazem bem aos ricos, aos de seu interesse. Tem tempo para os ricos. Também deles ficaram quase excluídos os pobres. Para os pobres não têm tempo. Para os pobres, não tem uma palavra de consolo, de ajuda que eles dão. Os rejeitam, chegam a dizer-se doentes. Olha, chegam a dizer-se doentes. Poderia dizer que se os pobres se afastaram dos sacramentos, eles contribuíram, porque nem sempre tiveram tempo para confessá-los, e os pobres se cansaram e não retornaram mais. Ah, não dá, filho. O horário é de tal hora a tal hora. Nesse horário eu não posso atender. E os pobres se cansaram e não retornaram mais. Pelo contrário, se um rico aparece, não hesitou um momento. Tempo, palavras, consolos, ajudas, tudo foi encontrado para os ricos. Posso dizer que tem espírito de verdadeira caridade os sacerdotes se chegam a selecionar a quem devem escutar? E os demais? Ou os rejeitam, ou os atendem tão precipitadamente que, se minha graça não ajudasse em modo especial os pobres, estes se teriam afastado da minha igreja. Com exceção de algum sacerdote. Por todos os demais poderia dizer que a verdadeira caridade e o espírito reto se foram da terra. Eu fiquei mais do que nunca amarga, implorando misericórdia. Nem o que dizer, né? E a gente olhar em volta, que ainda tem aqueles que, vendo o sacerdote em certas situações, se afastam igualmente da igreja, né? Eu não vou buscar os sacramentos não, porque o padre é mais pecador do que eu. Claro que são justificativas, né, da pessoa, para justificar, né, permanecer no erro, permanecer no seu estado acomodado. Como aquela frase, né, de Santo Corodarques: quando verdes um sacerdote, pensais em Jesus, né? Verdes Jesus. Hoje, determinado sacerdote, você nem o reconhece como sacerdote, você vê na rua, você nem sabe se é padre, se não é. Não são todos, mas
3:40, 26 de julho de 1908. A obediência. Perdeu-se a obediência. Continuando meu estado habitual, assim que o bendito Jesus veio me disse: minha filha, a obediência é o ar para a minha permanência na alma. Onde não há este ar de obediência, posso dizer que não há lugar para mim dentro dela, dentro daquela alma. E sou obrigado a estar fora. A obediência é o ar para a minha permanência na alma. Onde não há este ar de obediência, posso dizer que não há lugar para mim dentro daquela alma. E sou obrigado a estar fora. Texto 41. 10 de agosto de 1908. Trabalho do amor. Continuo meu estado habitual, mas cheio de amarguras e de privações. Depois, tendo recebido a comunhão, estava me lamentando com o bendito Jesus pelo modo como ele me havia deixado e pela inutilidade de meu estado. E ele, tendo compaixão dos meus lamentos, disse-me: minha filha, nada tem diminuído os bens que há entre vós e eu, porque todo o bem está no princípio do fundamento. Quando duas pessoas se unem com um vínculo de amizade ou união de matrimônio, e além disso se fizeram dons, e se amaram tanto de se tornarem indivisíveis, tanto que um tomou e copiou em tal grau ao outro, que sente em si mesmo o ser da pessoa amada. Se por alguma extrema necessidade estão obrigados a estar um longe do outro, acaso vem diminuir aqueles dons ou diminuir o amor? Nada disso, mas sim a distância os faz crescer mais no amor e faz que se conservem com mais cautela os dons recebidos, esperando receber ao retorno algum imprevisto dom maior, mas ainda tendo copiado em si a pessoa amada, parece que para ela não há distância, porque em sua voz sente correr a voz do amado, pois o tem imitado, sente-o correr em sua mente, em suas obras, em seus passos. Assim que está distante ao próximo, olha-o e lhe desaparece. Assim que está distante ou próximo, olha e lhe desaparece. Ele toca-o, mas não o consegue estreitar. Por isso a alma está num contínuo martírio de amor. Então, se a justiça me obriga a privar-te de mim, e a estar por algum tempo distante, podes dizer, por isso que te tirei os dons que te dei e que a diminuição de amor, e eu, é muito duro o meu estado, amada vida minha, e em que aproveita permanecer neste estado, se não me faz sofrer para evitar os castigos ao meu próximo? Disse tantas vezes que não fará chover e não chove, assim que não posso te vencer mais em nada. O que diz o faz, enquanto que se te tivesse junto a mim como antes, te rogaria tanto que me farias vencer. Como dizes que a distância não é nada? E ele é exatamente por isso que me vejo obrigado a estar longe, para não te fazer vencer e dar lugar à justiça.
Mas com ter-te neste estado também há um bem, porque a falta de água chamará a carestia, e os povos neste tempo ficarão humilhados, e seguindo os estragos e as guerras, a graça os encontrará mais dispostos para salvá-los. Não é isso também um bem? Que, enquanto as guerras estavam por chegar, antes que a carestia, mas por ter-te neste estado, as guerras serão afastadas e assim haverá mais almas salvas? Pois bem, Jesus, vendo ela exerce o seu ofício de vítima, e Jesus, justamente por isso, privando ela dele, dá lugar à justiça. Dando lugar à justiça, cai sobre a humanidade, não sobre a Luísa, o sofrimento, os flagelos e castigos, levando elas à reflexão. E os povos nesse tempo ficarão humilhados, e seguindo os estragos e as guerras, a graça os encontrará mais dispostos para salvá-los. Ou seja, batendo no peito, pedindo misericórdia, diante das guerras, flagelos e castigos, haverão de bater no peito pedindo a misericórdia, ou seja, a graça os encontrará mais dispostos para salvá-los. Os encontrarão de coração contrito. Não é isto também um bem? Enquanto as guerras estavam por chegar antes que a carestia, mas por ter-te neste estado, as guerras serão afastadas e assim haverá mais almas salvas. Depois acrescentou: o amor jamais diz basta. Ainda que o amor a flagelasse, a fizesse em pedaços, aqueles pedaços gritariam amor. O amor nunca diz basta e não está ainda contente com isso. Então aqueles pedaços os pulveriza, os reduz a nada, e naquele nada sopra seu fogo. Lhe dá a sua mesma forma, nada mistura de humano, senão todo de divino. E então o amor canta suas glórias, suas façanhas, seus prodígios. E diz: estou contente, meu amor venceu, destruiu o humano e edificou o divino. Nossa, você vê como é completamente contrário ao pensamento, ao raciocínio humano. Ao destruir as carnes, o amor diz: estou contente, meu amor venceu, destruiu o humano e edificou o divino. Acontece ao amor como aquele artesão experiente, que tendo muitos objetos que não lhe agradam, o faz em pedaços, os coloca-os no fogo e fá-los estar ali, até liquefazê-los, e fazê-los perder toda a sua forma, e depois com esse líquido forma muitos objetos belíssimos e agradáveis, dignos de sua maestria. Mas também é verdade que para o humano é muito duro este obrar do amor. Como aqueles cacos lá, que foram lançados ao fogo até se liquefazer e se serem, ali formados de novo objetos úteis, agradáveis, belíssimos. O processo é longo, trabalhoso, dolorido. Como diz, duro é este obrar do amor. Para o humano é muito duro este obrar do amor, mas quando vir sua aquisição, verá que a beleza se substituiu à fealdade, a riqueza à pobreza, a nobreza à rudeza, e também ela cantará as glórias do amor.
por isso o abandonasse na vontade de Deus, né? Porque humanamente não se vê nada disso. Só se pode contemplar o belo aos olhos divinos, aos olhos de Deus. Através da cruz, é como um trecho que vai dizer, né? É sair da casca e entrar dentro. Quem fica só na casca não goza destas felicidades aqui, mas fica só no sofrimento e vendo o sofrimento como algo inútil, algo vão, um abandono de Deus, um desprezo de Deus. Trecho 42, 14 de agosto de 1908. A vontade humana serve de pincel a Jesus para pintar sua imagem no coração. Tendo recebido a comunhão, vi a criança dentro de mim, como se procurasse uma coisa importante, e eu disse: meu querido, o que procuras com tanta atenção? E ele me respondeu: filha, estou buscando o pincel de sua vontade para poder pintar minha imagem em seu coração. Porque se não me deres a tua vontade, falta-me o pincel para poder pintar-me livremente em ti. E assim como a vontade me serve de pincel nas minhas mãos, assim o amor serve-me de pintura para poder imprimir a variedade das cores da minha imagem. Além disso, assim como a vontade humana me serve de pincel, assim minha vontade serve de pincel nas mãos da alma para pintar sua imagem em meu coração. E em mim encontrará abundante tinta de amor para a variedade das cores. E assim seremos para ele como que um espelho. Ou seja, ele se verá em nós. Ele vai ver a si próprio em nós. Este é meu filho amado, a quem eu ponho todo o meu agrado. Como um trecho também outro dia que ele dizia, né? Eu me deleito em deleitar-me na criatura. Criatura é seu contentamento. Como disse esse espírito. Trecho 43, 19 de agosto de 1908. A alma deve semear o bem com todo o seu ser. Tendo feito a meditação de que quem semeia o bem colherá o bem, e quem semeia vícios colherá males, estava pensando em qual seria o bem que eu poderia semear estando em minha posição. Miséria e inabilidade. Neste momento senti-me recolhida e ouvia-me dizer-me dentro: contudo, com todo o seu ser, a alma deve semear o bem. Com todo o seu ser, a alma deve semear o bem. A alma tem uma inteligência mental e esta a deve aplicar a compreender a Deus, a pensar sempre no bem, jamais deixar entrar na mente alguma má semente, e isto é semear bem com a mente. Assim, da boca, nunca semear sementes más, isto é, palavras más, indignas de um cristão, mas sempre dizer palavras santas, úteis, boas, isto é semear bem com a boca. Assim com o coração, amar só a Deus, desejar, palpitar, tender a Deus, isto é semear bem com o coração. Com as mãos fazer obras santas, com os pés caminhar atrás dos exemplos de Nosso Senhor. E eis outra semente boa. E eu, ao ouvir isto, pensava entre mim: assim, na minha posição, posso também eu semear bem, apesar de minha extrema miséria?
Mas eu pensava com certo temor pelas contas que o dono do campo me pedirá se semeei bem ou mal. E em meu interior ouvia repetir: minha bondade é tão grande que faz muito mal quem me dá a conhecer como severo e muito exigente e rigoroso. Oh, que afronta fazem ao meu amor! Eu não poderei outra conta, eu não pedirei, nossa, eu não pedirei outra conta que a do pequeno terreno que lhes dei. E não por outra coisa pedirei as contas, senão para lhes dar o fruto de suas colheitas, dando a inteligência por quanto mais me tenha compreendido em vida, tanto mais me compreenderá no céu. Quanto mais me entender, com alegria e bem-aventurança será inundada, dando à boca o fruto dos vários gostos divinos, harmonizando a sua voz sobre todos os outros bem-aventurados, as suas obras dando-lhes a colheita de meus dons, e assim de tudo o resto. Ou seja, né, o céu que viverás vai depender do teu despojamento aqui, né, da sua entrega, da sua busca. É do quanto se esvaziou para ser cheio de Deus. É do quanto amou só a Deus nesta vida. Como ele disse, né? Justa minha justiça. Justa justiça minha. É o tanto que o buscou, é o tanto que irá recebê-lo. É como ele diz de Nossa Senhora, né? Ela que tudo se deu a mim e eu em nada a negarei. É tudo me dou a ela. 3:44, 23 de agosto de 1908. Sinal para saber se há culpa na alma durante a privação. Continuando meu estado habitual, estava muito pensativa sobre o estado de minha alma e dizia entre mim: quem sabe que mal há em minha alma, que o Senhor me priva dele e me deixa abandonada a mim mesmo. Enquanto estava nisto, assim que veio, me encheu toda dele, e todo o meu ser a ele se dirigia, nem sequer uma fibra, nem um movimento que não estendesse a ele. Depois me disse: viu, minha filha, o sinal quando na alma há alguma culpa quando se encontra privada de mim, é que, voltando eu a fazer-me ver, não fica toda cheia de Deus, nem seu ser se encontra disposto a submergir-se tudo em mim, de modo que nem sequer uma fibra fique que não esteja fixada em seu centro, onde há culpa ou alguma coisa que não é toda minha, nem eu posso enchê-la, nem a alma pode mergulhar em mim. A culpa, a matéria, não podem entrar em Deus, nem correr para Ele. Por isso acalma-te e não queiras perturbar-te. A culpa e a matéria são obras, né, da criatura, da vontade humana, e não podem entrar em Deus. Só entra a condição, entra no céu o amor e a vontade. A vontade querida de Deus. Assim aqui, né? A culpa ou alguma coisa que não é toda minha, nem eu posso enchê-la, nem a alma pode mergulhar em mim. A culpa e a matéria não podem entrar em Deus e nem correr para Ele. Pelo contrário, né? Foge dele. Por isso acalma-te e não queiras perturbar-te. 6:45, 26 de agosto de 1908. A constância no bem faz crescer a vida divina na alma. Encontrando-me em meu habitual estado, estava toda afligida e quase aturdida pelas
habituais privações. Então, como de fuga, veio e me disse: minha filha, ao que quero que prestes mais atenção é a constância no bem, tanto no interior como no exterior, porque a repetição de me amar, de tantos atos interiores e do bem constante, faz crescer sempre a vida divina na alma, mas com tal energia que se pode comparar àquele bebê que, crescendo em um ar bom e com alimentos saudáveis, cresce sempre bem, com plena saúde, até que chegue à devida estatura, sem ter tido necessidade nem de médicos nem de medicamentos. É mais, é tão robusto e forte que alivia e ajuda os outros. Enquanto quem não é constante cresce como aquela criança que não se alimenta sempre de alimentos saudáveis e vive em um ar pútrido, cresce doente e com os membros não tem força para desenvolver-se e crescer por falta de bom alimento. Desenvolvem-se com defeitos, portanto, onde se forma um tumor, onde um abscesso. Assim que caminha vacilante, fala fastidiosamente, pode-se dizer que é um pobre aleijado, embora alguns membros bons são misturados. A maioria são defeituosos. E apesar de consultar médicos e tomar medicamentos, pouco ou nada ajudá-lo. Porque o sangue está infectado pelo ar pútrido e os membros são fracos e defeituosos por sua má nutrição. Não só fraco, é ainda defeituoso. Então será um homem, mas não chegará à estatura devida e terá a necessidade de ajuda sem poder ajudar os outros. Assim é a alma inconstante. E aqui uma coisa é nascer assim, uma coisa é querer permanecer assim. Aquele que fisicamente nasceu assim, consequentemente morrerá assim. Agora, ai daquele que tendo saúde não se dispõe, que não vive a constância por preguiça e comodismo. Assim é a inconstância. Assim a alma é inconstante. A inconstância no bem é como se a alma se nutrisse com alimentos não bons e ocupando-se de outras coisas que não são Deus, é como se respirasse ar pútrido. Portanto, a vida divina cresce frágil, miserável, faltando-lhe a força, o vigor da constância. Essa necessidade de correr sempre, a dedicação, nos atos, no estudo e a atenção, como ele diz, total atenção. Preste atenção, é a constância no bem, tanto no interior como no exterior, para a repetição de me amar. 3:46, a verdadeira virtude de Deus começa e em Deus termina. Em Deus começa e em Deus termina. Passei dias amargos pelas contínuas privações do bendito Jesus. Depois, quando veio, me disse: minha filha, o sinal para saber se alguém tem verdadeira caridade é se ama aos pobres, porque se ama aos ricos e a eles se dá, pode ser porque espera ou porque obtém algo, ou porque lhe simpatiza, ou pela nobreza, pelo engenho, pelo bom falar e ainda por temor. Mas se ama os pobres, os ajuda, os socorre, é porque vê neles a imagem de Deus. Assim que não vê a rusticidade, a ignorância, a descortesia, a miséria, senão que através dessas misérias, como dentro de um espelho, vê a Deus, do qual tudo espera e os ama, os ajuda, os consola, como se fizesse a Deus mesmo. Este é o selo da verdadeira virtude, que de Deus começa e em Deus termina, mas
O que começa da matéria, matéria produz e na matéria termina. E porquanto esplêndida e virtuosa pareça a caridade, não sentindo o toque divino, nem quem a faz, nem quem a recebe, ficam aborrecidos e cansados. E se têm necessidade, se servem disso para cometer defeitos. Jesus é luz e a luz é verdade. Trecho 47, 3 de setembro de 1908. Jesus é a luz e a luz é verdade. Encontrando-me no meu estado habitual, o bendito Jesus fazia-se ver toda a luz e disse estas palavras simples: Eu sou luz, mas de que é formada esta luz? Qual é o fundo dela? A verdade. Então eu sou luz porque sou verdade. Por isso a alma, para ser luz e para ter luz em todas as suas ações, estas devem sair da verdade. Onde há artifício, engano, dobra, não pode haver luz, senão trevas. Como relâmpago desapareceu. Não tenhais cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas, mas denunciai-as. Eis o retorno à ordem, a obediência, o resolver todas as desordens da nossa vida. A tirar, pôr para fora todos os móveis, a fim de que Jesus venha habitar nesse quarto, que é o nosso coração, e trazer as suas coisas, a sua verdade, a sua luz. 3:48, 5 de setembro de 1908. Segundo o seu estado, a alma sente os diversos efeitos da presença de Deus. Falando com o confessor, ele dizia: que terrível será ver Deus indignado. Tanto é verdade que, no dia do juízo, os ímpios dirão: montes, sepulta-nos, destrói-nos, para que não vejamos a face de Deus indignado. E eu dizia: em Deus não pode haver indignação, raiva, antes é segundo o estado da alma. Se é boa, a presença divina, suas qualidades, seus atributos, a atraem toda em Deus, e ela se consome mergulhando toda nele. Se é má, sua presença a oprime, a rechaça longe dele, e a alma, vendo-se rechaçada e não sentindo nela nenhum germe de amor para com um Deus tão santo, tão belo, e ela tão feia e má, quereria afastar-se de sua presença, mesmo destruindo-se a si mesma, se fosse possível. Portanto, em Deus não há mutação, senão que segundo somos nós, assim se sentem os efeitos. Depois pensava entre mim: quantos desatinos disse. Por isso, ao fazer a meditação durante o dia, enquanto Jesus veio, me disse: minha filha, está bem dito que eu não me mudo, senão que conforme muda a criatura, assim sente os diversos efeitos de minha presença. Com efeito, como pode temer quem me ama? Se sente correr todo o meu ser no seu e ele forma a sua própria vida. Pode temer a minha santidade, se ela toma parte dessa mesma santidade? Pode envergonhar-se ante minha beleza, se sempre busca embelezar-se mais para me agradar e para assemelhar-se mais a mim? Se sente correr em seu sangue, em suas mãos, em seus pés, seu coração, em sua mente, todo ser divino, de modo que é coisa sua, todo o seu ser e pode temer, pode envergonhar-se de si mesma? Isto é impossível. Ah, minha filha, é o pecado que lança tal confusão e desordem na criatura, a ponto de querer destruir-se para não sustentar minha presença.
O dia do julgamento será terrível para os maus, pois não vendo neles germe de amor, mas sim ódio para comigo. Minha justiça me impõe não amá-los. E assim como as pessoas que não se amam, não se quer tê-los perto, e se usam todos os meios para afastá-las, eu não quero tê-los comigo, nem eles quererão estar. Nos rechaçaremos reciprocamente. Só o amor é o que une tudo e faz feliz a todos.